Vamos embora, meus amigos, pro palpite desta quinta-feira. 3 joguinhos pra vocês aí, clássico Arsenal e Liverpool, que tem inclusive odd 15 para ambos marcam na campanha de aquisição da Sportiva Bet. Sportiva é uma casa excelente, a gente tá enviando muitas dicas delas, odds turbinadas aí de finalizações. Ontem a gente viu 3 dicas turbinadas de finalizações, acertou as 3. A gente já enviou no total, foram 7, 10, 12. De 12 a gente acertou 10 dicas já, então tá muito legal essas turbinadas, vamos seguir explorando, beleza? A gente tem também Real Madrid, Atlético de Madrid, Supercopa da Espanha. Tem uma aumentada 365, assim, catrupe que só com o Vini Júnior que não tá jogando nada. Essa eu ainda não analisei, vou analisar assim que terminar de gravar esse vídeo pra vocês, vai estar lá nas minhas redes sociais. E tem também o jogo do Milan contra o Genoa, essa barbadinha aí no favorito, beleza? Se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o like e vamos embora rodar a vinheta pros palpites de hoje. Peço desculpas pelo atraso do vídeo, mas a esposa doente não consegui soltar ontem, mas vamos seguir nessa toada que o de amanhã vai sair hoje ainda, tá? Pode se inscrever porque hoje vai ter o vídeo de palpites de amanhã. Vamos que vamos. E vamos embora, meus amigos, para poder analisar o primeiro confronto do dia, jogo do Arsenal contra o Liverpool, clássico ferrenho aqui. E o Arsenal ele tem uma excelente oportunidade de abrir vantagem em relação a City, que tropeçou mais uma vez ontem com o empate diante do Brighton, e Aston Villa também, que empatou diante do Crystal Palace. Então o Arsenal, se vencer aqui, vai a 51 e vai abrir simplesmente 8 pontos em relação aos seus adversários. O campeonato caminhando para sua parte final, então é uma vantagem muito relevante. Será que os Gunners finalmente vão voltar a conquistar o título? Bom, a parada hoje é complicada, né? Diante da equipe do Liverpool, adversário difícil, mas o Arsenal vem numa sequência muito forte, né? Olha o desempenho em casa dessa equipe. São 9 vitórias nos últimos 10 confrontos. E no geral também, são 5 vitórias seguidas na Premier League com 7 vitórias nos últimos 10 confrontos. Só perdeu recentemente para a equipe do Aston Villa. Defesa muito sólida, muito bem postada. Eu falei com vocês o quanto a dupla de zaga de Saliba e Gabriel Magalhães aumenta o nível defensivo e também à frente com o Bukayo Saka jogando muito bem. Embora não tenha feito gols, ele tem um histórico bom diante da equipe do Liverpool. Gyökeres e também o Trossard jogando muita bola, ainda tem o Merino que pode chegar do meio, Odegaard, Declan Rice que fez 2 gols na última partida. O time do Arsenal, ele é muito sólido, seguro, o elenco está fazendo a diferença pro time, que é quase que um super favorito no confronto de hoje, tá? Um mega favorito aqui diante do Liverpool, cotação de 1,60 para clássico. Eu sempre fico com o pé atrás, porque clássico sempre equilibra as coisas, e o Liverpool ele vem numa sequência boa de jogos, já são 8 partidas de invencibilidade. A depender do resultado hoje, tem gente dizendo que o Arne Slot pode até cair, mas eu não acredito que ele vai cair não, só se tomar uma goleada mesmo, apesar de que United e Chelsea perderam treinadores recentemente, ele pode entrar nessa barca, né, até porque tem muita peça boa disponível no mercado, até mesmo o Luiz Henrique do PSG. Mas o final de semana foi frustrante pro Liverpool, porque ele fez um bom jogo diante do Fulham, conseguiu pressionar, e depois de fazer um gol no finalzinho, o Guapa até fez o gol e tirou a camisa. O jogador do Fulham lá acertou um golaço e o jogo ficou empatado em 2-2. Mais um jogo de invencibilidade, mas também mais um jogo sem vencer, foi o segundo seguido. O Liverpool está com uma baixa relevante aqui, além do Isaac, que fraturou a perna, a maior contratação, uma das maiores da história do Liverpool. O time também não pode provavelmente contar com o Ekitike, que era o outro jogador de ataque da frente do time que estava jogando muito bem. Já que também não pode contar com o Salah, que está com a sua seleção. Então hoje a formação deve ser a mesma, mas um pouquinho mais frágil, né? Com o Szoboszlai, o Wirtz, o McAllister e o Gakpo fazendo a vez de 9 aí na equipe. É um time perigoso, um time que tem qualidade em todos os pontos, a defesa com Van Dijk, com Konaté, mas é um time que não vive uma situação boa e que perdeu aqui 4 dos últimos 10 jogos fora de casa, vencendo só 4. O Liverpool pode fazer um bom jogo diante do Arsenal? Pode, tanto é que o último jogo entre as equipes, a gente inclusive pegou um handicap pro Liverpool nesse jogo, ele venceu por 1-0, o histórico de confrontos ele é favorável ao Liverpool aqui no último jogo que eles disputaram, mas o Arsenal vem numa toada tão positiva, o último teste que o Arsenal teve foi tão bom diante da equipe do Aston Villa, fazendo 4-1, o ataque tem fluído tão bem, e as ausências do Liverpool são tão grandes que eu vou ir pro mercado de gols nesse jogo, tá? Eu acho baixo uma cotação do Arsenal em 55 pro nível de jogo pelo clássico, pela força do Liverpool.
Mas eu também não consigo comprar um handicap para os Reds aqui por conta das ausências relevantes que o time tem hoje. Então, contando com gols do Liverpool, mas também com gols do Arsenal, o mais de 2.5 para mim é a melhor pedida nesse jogo. Acho que o Arsenal vence, tá? Por 2-1, 3-1, mas não descarto a zebra não. E o mercado de gols aqui, pelo que tem acontecido entre as equipes, inclusive em histórico, né? Se a gente pegar aqui os jogos do Liverpool, 7 dos últimos 9 jogos do Liverpool como visitante tiveram mais de 2.5 gols e 9 dos últimos 11 jogos do Arsenal tiveram ambas marcam. Então, gols aqui é uma pedida interessante. E se a gente pega a vitória simples e o Arsenal sai atrás, a gente fica chorando para poder ganhar uma odd de 55, que é sempre um livre de risco. Esse tipo de cotação de 1,60 que eu gosto mais pro cenário de baixo. Olha só, a gente tem o Milan recebendo a equipe do Genoa com quase uma cotação de 1,50, sendo um nível de abismo técnico das equipes muito maior, né? O Liverpool chega para esse jogo aqui simplesmente invencível nos últimos 10 jogos. O Liverpool está, se eu não me engano, um ponto atrás só do seu adversário, né? A Inter que venceu ontem, mas vai ficar um ponto atrás. E ontem teve o tropeço do Napoli, então Inter e Milan brigando pelo título aqui no momento. E o Milan está jogando um ótimo futebol, um meio-campo num 3-5-2 com Rafael Leão jogando muito bem, Loftus-Cheek fazendo a frente ofensiva, mas eu gosto desse meio-campo com o Luka Modric, com o Rabiot, com o Fofana. É muito interessante, esse Liverpool é muito combativo e muito seguro defensivamente. Não à toa, o time tomou só 13 gols, uma das melhores defesas do campeonato, tá? Vai enfrentar a equipe do Genoa que está lutando aqui contra o rebaixamento, não vem numa toada muito positiva na competição, vem de 1-1 com o Pisa aí no último final de semana. Ele tá aqui 2 pontos acima só do Hellas Verona, que somou pontos ontem, e o objetivo do time, obviamente, é somar pontos diante da equipe do Milan. Qual que é o problema? Uma das piores defesas do campeonato, já são 28 gols sofridos, então é bem difícil imaginar que o Genoa não vai evitar um revés aqui. A gente tem aqui a forma do Milan recente, como eu falei para vocês, muito positiva. Em casa, ela também é muito boa, né? O Milan ganhou simplesmente 7 dos últimos 10 jogos e o Genoa perdeu 4, conseguindo vencer o Udinese e Sassuolo, que estão na parte de baixo da tabela. Os últimos 6 gols do Milan na competição foram marcados entre os minutos 30 e 55, então dava até para prospectar uma vitória do Milan ao vivo aqui. Mas ao mesmo tempo, os 7 duelos do Allegri contra o Genoa tiveram menos de 2.5 gols. Então eu vou recomendar para vocês uma dica que está lá no nosso VIP, pessoal, que é a vitória do Milan com menos de 2.5 gols no primeiro tempo, cotação de 1,62, achei bem interessante e é a minha dica aqui para vocês, tá? Vitória do time do Milan, que está fazendo gols um pouco tardios, o Genoa é um adversário perigoso, né? Tá até conseguindo fazer gols aqui, mas tem uma limitação defensiva grande, então vamos com o Milan para poder vencer, beleza? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o jogo do Atlético de Madrid contra o Real Madrid. Atlético de Madrid chega numa fase boa aqui, tá? Eu tava doido pra pegar um handicap esticado pra eles, mas as cotações vieram meio equilibradas. Isso porque o time do Simeone está jogando muito bem. É um time que ofensivamente tem muitas peças, com o Julián Álvares joga muito bem, o Sorloth mais adaptado, tem o Koke, tem o Simeone, tem o Barrios, Baena. Esse Simeone chuta de fora, é muito interessante. Koke é um cara que tem um histórico de cartões grande, aí olho no cartão nele, tá? E o Atlético de Madrid vem numa boa sequência depois de alguns inícios titubeantes. Qual que é o ponto, né? Quando está enfrentando os adversários mais fortes, está dando uma titubeada. Foi assim diante do Barcelona quando perdeu por 3-1 e também perdeu para o Bilbao. Mas tem vitórias muito imponentes aqui, como o próprio 2-1 diante da Inter, que é muito difícil de conseguir. E o jogo hoje é diante do Real Madrid, que não vive o seu melhor momento. Digo isso porque a gente está acostumado a olhar para o histórico do Real Madrid aqui e ver 10 vitórias em 10 jogos ou 9 vitórias em 10. Real Madrid perdeu para o Celta de Vigo recentemente e também para a equipe do Manchester City dentro de casa, mas desde então engrenou 4 vitórias seguidas. Ponto negativo de hoje, Mbappé provavelmente fora da partida, dando espaço aí para o Gonçalo Garcia comandar o ataque, juntamente com o Rodrigo, que é um jogadoraço na minha visão, e com o Vinícius Júnior. Será que ele vai desencantar? Bom, pessoal, esse é um confronto, como eu falei, que tem os dois times aqui em bom momento, mas com algumas oscilações. E um confronto que tende a ser historicamente bastante disputado. Inclusive, os últimos jogos desses times em Supercopa, o Atlético de Madrid não perdeu nenhum, tá? O Atlético marcou 4 gols nos primeiros 20 minutos nas últimas 4 partidas. O Real Madrid saiu na frente do placar nos últimos 6 jogos de Supercopa da Espanha e marcou 3 ou mais gols em 5 das últimas 7 partidas. Ao mesmo tempo, a gente tem um Atlético de Madrid
que vem muito forte no lado ofensivo, marcando muitos gols. Então, num confronto equilibrado, com as duas defesas dando uma titubeada recente, o Real Madrid até com alguns desfalques e volta de jogadores importantes hoje, vai ter o Asensio e o Rudiger, Militão segue como baixa aqui do time, eu vou recomendar para vocês aqui o mais de 2.5 gols também, tá? Sei que jogo de Copa muitas vezes é muito pegado, mas os jogos dessas equipes, pelas características de ambos, tende a ter gols e é o que eu vou tentar buscar na partida de hoje, beleza? Como eu falei para vocês, me sigam no @tiquinho que é para ver se essa aumentada do Vini vale a pena e me siga no meu grupo gratuito, link no primeiro comentário fixado, para ver as outras super cotações do dia. Espero que seja um bom dia. Ontem a gente somou um pouquinho, né? Podia ter sido melhor porque o Napoli tropeçou. A gente pegou a dupla chance do Tottenham. Gol do último lance aqui do Bournemouth. Pegamos o handicap menos 0,25 do Brentford e ganhamos. Aqui a gente estava no empate à nula do Aston Villa, foi devolvido. Ganhamos no handicap do Wolverhampton, uma zebrinha boa aqui passeou. Os gols no Fulham e Chelsea a gente pegou. A gente perdeu aqui no City, que não conseguiu vencer o Brighton, muito azar. Jogo do Burnley, a gente pegou dupla chance do United ao vivo aqui. Vitória do Newcastle, perdemos aqui no Napoli menos 1. Aqui a gente tinha um Lazio empate à nula e a vitória da Inter veio antes da gente conseguir entrar, infelizmente. Mas somamos 0,12 da nossa unidade, trocamos bastante, mas hoje vai ser o dia mais positivo. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e para poder finalizar, vou deixar para vocês aí o nosso bilhetão da rodada. E ontem, em odd 22, que a gente postou um chute do Leeds num pênalti inventado pelo juiz. Ai, 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 ai. Então, hoje vai ter que ser compensado. Tranquilo? Muito obrigado por ter me assistido. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Forte abraço e boas bets para vocês nesta quinta-feira.